Bem, começando, nós temos aqui um projeto hoje muito especial, que é um encontro promovido aqui pela Visão, né, pela Agência Visão, que é a Agência de Desenvolvimento Estratégico da região das Hortênsias, trazendo aqui três convidados, né, que representam entidades parceiras aí da Visão, né, e o motivo desse encontro hoje, que é bastante peculiar, é relacionado a essa crise que a gente está vivendo climática, né, de situação extrema no Rio Grande do Sul. E eu acho que como tem um desencontro, como tem uma produção de informações enorme, a gente entendeu, né, conversando previamente, que faz muito sentido a gente se juntar para tentar conversar e explicar, abrir mais o assunto. Acho que o podcast é um formato muito interessante para poder desenvolver mais o assunto e a gente conseguir trazer o ponto de vista de cada um de vocês. Então, queria dizer aqui, né, agradecer a presença do Giovanni Ghisleni, aqui representando a Planta, né, que é a nossa entidade que reúne os engenheiros, arquitetos, né, todas as pessoas especialistas nos projetos estruturais, né, de Gramado e região. O Dudu Zanello, que além de várias entidades, hoje representa o Festures, né, que é um nosso patrimônio de Gramado, né, Dudu? A gente costuma dizer que a Roça Zorzanello é uma espécie de incubadora empresarial privada de Gramado, né? Tem uma história que se confunde com a história da cidade. E o Lucas, que está sempre à frente em vários projetos de Canela, né? Aqui representa a SIC, né? O Lucas é ex-presidente. E isso. O Lucas que também... eu estou sendo o host do podcast, mas o Lucas é o host da casa, né? Da Rádio Clube. E está sempre nos atendendo aí quando a gente precisa correr para um estúdio aí que sempre tem um nível altíssimo, né, de qualidade, né, Lucas? Valeu, Rodrigo. Obrigado e é um prazer estar recebendo vocês aqui para a gente debater esse assunto, que é um assunto que vai começar a ser debatido, está começando a ser debatido agora, mas acho que por um bom tempo a gente vai estar falando ainda sobre isso. Sem dúvida. Então, já vou, assim, logo passando a palavra para vocês, mas só para introduzir, eu acredito que é um assunto delicado. Nos primeiros dias a gente fica quase congelado, esperando, né, as coisas se definirem para ver como que a gente vai analisar. E as análises, inevitavelmente, elas vêm acontecendo. A gente precisa, em algum momento, começar a tomar atitudes e se adaptar ao que está acontecendo, evidentemente, porque a gente tem responsabilidade de empresas, responsabilidade frente a entidades. A gente tem que, como liderança, a gente tem que aprender rapidamente a tentar dar um caminho, né? Então, a gente passa por uma situação... a gente está falando hoje, gravando no dia 14 de maio, né? Temos aí poucos dias após os eventos climáticos extremos, né? A gente não fechou nem 15 dias ainda desses eventos e precisamos aí falar sobre, né? Então, a Visão tem esse papel de reunir, né? De ser um hub empresarial, de ser um fórum de discussão. O grande disclaimer sempre é esse, né? A Visão é um território onde a gente tem uma neutralidade tanto de política quanto de vetores, até empresariais mesmo, onde a gente pode ter um terreno muito tranquilo de discussão. E aí a gente aprende muito, né? Vocês já participaram de muitas discussões com a gente e é um lugar onde a gente aprende muito a se portar, na verdade, né? A ter uma inserção social, uma inserção comunitária como empresário, como quem está à frente a projetos. Então, quem quer começar dando um pouquinho de uma fala livre aí, de uma visão sobre o que está acontecendo? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite de estar aqui conversando com vocês e no meio de tanta personalidade aqui, também sou associado da Visão, né? Mas aqui representando a Planta, que nos orgulha tanto de fazer que me orgulha de fazer parte, porque a gente está envolvido diretamente, principalmente na questão de infraestrutura, construção civil, né? É o nosso foco. Mas estamos aí tentando contribuir ao máximo com a cidade, com a comunidade, para que a gente possa voltar à normalidade. Eu acho que esse é o ponto, né? Como é que a gente volta à normalidade? A normalidade física, a normalidade de tráfego é fácil, isso já está acontecendo, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas como é que a gente volta à normalidade das pessoas? Da autoestima, da confiança, psicológica, né? Psicológica. E falando um pouquinho até sobre isso, complementando, eu acho que a comunicação, né? A gente veio falando isso e talvez seja uma das coisas mais importantes para a gente fazer agora, é justamente conseguir comunicar nesse momento
nosso aqui, principalmente no Brasil, mas no mundo todo, de fake news, de notícias que, né, inverdades, de dificuldade de ter credibilidade em notícias. Então, acho que um dos principais focos num momento desses, né, é tu conseguir acertar uma comunicação, né? Sim. Até aproveitar, cumprimentar aos amigos aqui da bancada. Estão parecendo o Jô Soares, 11 horas, né? 11h30, não era? 11h30? Eu não lembro agora. Era 11h30, né? E realmente nesses últimos dias tem sido um turbilhão de informações, de fatos, tanta coisa acontecendo minuto a minuto, que é fácil até perder a hora. E a gente vem acompanhando esses primeiros episódios, os primeiros eventos que atingiram a nossa Serra Gaúcha e, na consequência, todo esse volume de águas que foi algo nunca antes visto, né? Em toda a história do Rio Grande do Sul. Nem mesmo aquele ancião mais experiente esperaria ou acreditaria que um dia Porto Alegre voltaria a ser alagada e da forma como foi. Ou nós mesmos vendo tanta tragédia em tamanho macro, onde os dados atuais apontam mais de 450 municípios do nosso estado, de 497. Então, poucos foram os que não foram afetados. É mais fácil contar os que não foram do que os que foram. Justamente, porque indiretamente, e o Lucas comentava, pela imagem, por tudo aquilo que representa o Rio Grande do Sul, estamos convivendo numa situação só. Quer dizer, mesmo aquele que não foi diretamente afetado, ele hoje compra as dores e sente as dores e está sendo solidário com aquele município vizinho que foi afetado. Então, também é algo para a gente poder trazer aqui, né, aquilo que a gente comentava um pouco em off. Se hoje, 14 de maio, vivemos uma situação até privilegiada em Gramado e Canela, em comparação aos municípios vizinhos, onde nos permite prestar toda a solidariedade, evidentemente, atacando os problemas que tivemos, que fomos afetados com os desabrigados, com alguns pontos focais de destruição, porém nada comparado ao que a gente ainda está vivendo enquanto Rio Grande do Sul. Então, trazer isso aqui para abrir também, porque realmente é algo que vai ser uma recuperação lenta e gradual de todos, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente abriu já que os assuntos principais, né, nessa primeira rodada, que eu acho interessante que a gente tem, talvez classificando, a gente tem que falar sobre a questão humanitária, que a gente está vendo aí vários esforços e um comportamento que aflorou no Gaúcho e nas outras pessoas de outros estados e até de fora também do Brasil, justamente, né? Eu acho que a questão humanitária a gente está presenciando uma coisa mágica, incrível que está acontecendo. O segundo ponto, talvez tão importante quanto, que é uma crise de comunicação que já vinha, né, sendo muito discutida e agora entra numa crise específica, né? E também a questão de quais são as visões de as decisões, né, imediatas, na verdade, em relação à economia, à saúde e tudo mais, e as visões de reestruturação e reabilitação do problema. Então, eu acho que são mais ou menos essas linhas para a gente conversar. Eu acho que começando um pouquinho, introduzindo já, falando a questão humanitária que a gente presenciou, vocês acho que se envolveram diretamente, né, com doações e com ação. Eu confesso que eu me envolvi mais com estratégia, eu ajudei muitas pessoas com Pix para tudo que foi lado, enviei coisas, né, e fiquei trabalhando, porque eu trabalho em estrutura de saúde, a gente não consegue abandonar, né, mas a presenciar a questão humanitária, gente me ligando, me mandando mensagem de todos os lugares querendo ajudar. Exato. Né? Então, e não só ajuda financeira, quer dizer, ajuda, cara, consigo para ti algum especialista em tal coisa que vocês precisam na crise, uma série de questões que a gente nunca imaginaria que fosse conviver. É um assunto sem precedentes, né? Literalmente sem precedentes. A gente não vai encontrar nenhuma pessoa de mais idade que já teve uma experiência dessas para nos passar alguma coisa, né? Não tem, né? Então é incrível o que aconteceu como questão humanitária. Até porque na última tragédia que teve, em 1941, não se tinha essa comunicação que tem hoje, né? Mas é realmente impressionante. Eu estou muito orgulhoso de ser brasileiro, principalmente de ser gaúcho, porque o que eu vi agora, o que eu estou vendo nesses acontecimentos é impressionante o envolvimento de todos para tentar ajudar o próximo. Exato. Isso para mim, acho que vai ficar marcado para mim e para toda essa geração que está aqui, né? E esperamos que isso venha com
com muitas mudanças positivas no ser humano e na gente mesmo, para que a gente possa fazer mais ainda pelas pessoas, né? Mas eu realmente fiquei muito impactado. Eu acho que uma coisa, assim, o lado bom que você está falando, eu acho que, claro, a gente se solidariza com tudo que aconteceu, é uma sensação difícil de explicar, né? Todo mundo está dormindo diferente ultimamente, Sim. né? Mas, comendo diferente. Não tem tudo, dúvida, né? mas ao mesmo tempo, o que o Xen está falando, eu acho que é uma coisa muito interessante, que assim, é uma oportunidade de mexer em cultura, né? Esses dias eu vi uma frase assim que, cara, eu fiquei muito tempo pensando naquilo. O cara falou o seguinte, um foi perguntar para outro assim, o que é cultura? E é extremamente difícil de tu pensar em como é que tu responde isso, né? Você assim, pensa logo em música, é super entretenimento, difícil. Então, tá muito longe disso. Né? O que eles, assim, né? Aquilo, afinando a conversa, os caras dizendo, não, ele falou o seguinte, olha, cultura, se a gente analisar bem, é algo que um coletivo tolera. Não é o que o coletivo acaba querendo, né? Sim. O que ele vai deixando acontecer, né? Tolerando. Então, a gente vê que, assim, não deixa de uma grande crise cataclísmica que seja, ser um momento de mexer em cultura. Né? As pessoas vão começar a colocar nas suas memórias coisas aí de impacto, né? Então, se consegue mudar algumas coisas, né? O que eu vejo, assim, participando bastante ativamente dessas ajudas de todos os tipos, né? É que, principalmente o nosso ao redor aqui, Canela, Gramado, eu vejo a nossa comunidade com sangue no olho. Né? Assim, eu vejo o pessoal querendo realmente ajudar, fazer a diferença. Então isso, de certa forma, o gaúcho tem esse senso de comunidade, de sociedade, de cultura, de pertencimento. Né? Muito disso. Então isso acho que mexeu, foi um pouco daquela coisa, né? Mexeu com o meu amigo, mexeu com todo mundo, né? Então o gaúcho tá com esse sentimento, né? De um povo machucado no momento. E eu acredito muito, né? Eu particularmente sou um otimista, assim, mesmo nas situações mais difíceis, eu gosto de tentar ver um lado positivo e tentar imaginar que a nossa sociedade pode ser impactada ou mudada de alguma forma, né? E acho que esses eventos vêm para isso, né? A gente passou por uma pandemia, né? A gente teve dificuldades, eu acredito que a gente saiu mais forte em muitos setores e eu acredito muito que a gente vai conseguir dar a volta por cima de uma forma diferente e principalmente ser um case. Eu acho que a gente pode ser um case de como se lidar com eventos dessa forma, né? Canela, Gramado já tem essa cultura de ser, né, referência em várias coisas, então acho que nessa questão do combate a questões climáticas ou outros perigos que a gente pode ter, né, principalmente protocolos, o que fazer, né, a gente vê quem viaja para o exterior vê muito isso, né, zonas de evacuação e placas, querendo ou não, a gente vai ter que... Protocolos de ações, né? A gente vai ter que evoluir muito nisso, né, que a gente estava falando aqui em off, a gente sofreu 2 ou 3 já grandes enchentes ou chuvas nos últimos meses, então assim, a gente está vendo que é uma coisa que vai acontecer, né, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Precisa aprender a se preparar, né, o Dudu trabalha bastante com eventos, o evento já tem isso, né, muito o que fazer em casa, Esse é o ponto. Mas a gente que tá no dia a dia trabalhando, principalmente na construção, assim, mas não tem muito esse cuidado, né, e agora, quando aconteceu a tragédia ali, a gente parece que principalmente nós aqui, né? Gramado tá tranquilo, Gramado tá bem, como é que a gente vai ajudar as outras pessoas? Daí tem um funcionário de igrejinha, um funcionário de Três Coroas, e a gente foi e ajudou a igrejinha e Três Coroas, e a gente não conseguiu melhorar 100% a vida daquela pessoa, devolver a casa para ela que foi levada, mas a gente levou uma série de outras coisas que as pessoas... e falam isso, né? Que são gratas pela comunidade, né? E Porto Alegre também ajudando a gente, ajudando a Serra, daqui a pouco Porto Alegre foi atingida e a gente começa ter a ajuda, né? Exato. E até complementando, eu acho que fizeste um paralelo legal, Giovanni, porque os eventos, a gente sempre comenta isso para os nossos colaboradores, para toda essa cadeia impulsionada pelos eventos, que é um órgão dinâmico e vivo, imutável, que nós precisamos estar sempre como um camaleão, prontos a nos adaptarmos para uma situação diferente, porque é muito complicado. Não existe nada pronto. Nós mesmos estávamos com um evento para começar amanhã. Connection Terroirs do Brasil, com gente vindo de toda parte do Brasil para provocar a imersão nos produtos de origem do vinho, o apreciador de vinho, né, Giovanni? O café, o chimarrão, a carne, coisas boas. E daqui a pouco, não. Muda. Muda para quando? Como? Em que situação?
Porque não basta nós querermos, nós estamos suscetíveis às influências e ameaças externas. É um efeito climático natural, é uma situação agora do aeroporto que possibilidade de reabertura lá em setembro. Como é que a gente organiza essa logística? A comunicação, a infraestrutura, a velocidade ela é diferente. Claro que nesse primeiro momento nos cabe aqui apagar o incêndio. Nós precisamos literalmente, o gesto que vocês fizeram de Aguaíba com os amigos, né, a Três Coroas, organizar os mutirões, recolher os donativos, fazer os PIX, movimentar a comunicação pelo Brasil para incentivar o povo brasileiro do exterior a doar, a se engajar, cada um fazendo a sua parte em diferentes campanhas, que isso é muito salutar. Mas passado essa etapa, que ela não é um ato estanque, ele é contínuo, porque as pessoas continuarão ainda a depender por um tempo destes donativos ou dessa ajuda ou do emprego. A gente vai ter que começar a trabalhar esse outro lado, que esse estágio que hoje Gramado e Canela se encontra, ele é diferente do estágio dos demais municípios, principalmente que estão à beira do rio, do lago. Esses ainda estão na crise direta, com salvamentos, com alojamentos e tudo mais, sem mantimentos muitas vezes, né? Buscando diretamente uma ajuda humanitária. O nosso caso aqui, por isso volto a dizer, somos privilegiados porque estamos numa condição com abastecimento, com água, apesar de algumas intempéries da adutora quebra, mas conserta. É 1, 2 dias a gente resolve. Sim. Faltou água, caiu o poste, levanta, tá tudo certo, libera a estrada, cai uma árvore. Mas é pontual e é rápido, né? E aí a gente precisa também aproveitar essa oportunidade, como Gramado, Canela e região, para fazer diferente. E aí entra a mudança de cultura muitas vezes, né, Diego? Como é que a gente pode aprender com o que deu certo lá fora, com aquilo que foi gestionado na crise lá fora, trazer para dentro da nossa identidade e sermos um exemplo, um modelo a toda a terra, porque a terra vai ser diferente. Então, vamos servir de modelo a toda a terra, mas também fazendo diferente agora e melhor para não se repetir o evento e criar um problema novamente, né? Uma coisa que o Guilherme estava falando, que é essa questão, a gente parece, tô em Gramado, então tá tudo bem, tô em Canela, mas na verdade a gente tá dentro de uma teia, né? A gente tem aí como funcionários, eu tenho fornecedores, Igrejinha Três Coroas, vocês devem ter também funcionários que em volta, a logística passa muito para Porto Alegre, a minha logística especializada de vocês deve ser também, né? Então, quando tu vê, assim, uma boa parte da tua teia tá com problema, né? Certo. Então tu tem que consertar tudo isso. A questão também, tu fala dos eventos, uma coisa muito interessante que eu ouvi uma vez, que acho que se aplica a todos nós, que é, eu falava com uma pessoa assim, tá, mas o que eu imagino fazer assim vai ser impossível fazer em Gramado, não tem como. Daí o cara disse, olha, não é que é impossível, é demorado o que tu quer fazer, mas tu vai conseguir. Aí, então, mas como é que tem tanta certeza? Eles, porque o teu conceito é bom. Perfeito. Entendeu? Porque assim, ó, se tu pegar um conceito que tu validou o conceito, tu vai lá e fala com o cara, ele diz que sim, vai com o especialista que já tem experiência, ele diz que sim, tá validado, o grande problema é que tu pode demorar, tu pode, dependendo, tu vai ter que fazer uns ajustes e tal. Mas o conceito é fundamental. Então, eu acho que o que eu enxergo muito em vocês, Dudu, eu acho que vocês conseguiram criar um conceito em Gramado, né? Vocês foram costurando aos poucos, assim, entendendo através dos hóspedes, dos hotéis, acho mais ou menos essa história, né? Vocês passam por relações públicas lá da época do Serrano ainda. Isso, lá, né? Começou na época da mãe da Marta. Exato. E aí vão criando uma empresa que virou uma grande, um grande referencial em eventos que, por sua vez, moveu a roda do turismo também. Então, vocês conseguiram retroalimentar essa roda, criando um conceito que todo mundo hoje tem vocês como detalhe, referências, né? A grande dificuldade dos eventos é conseguir a sua viabilidade para que ele possa se tornar perene e contínuo, porque muitas vezes, como daqui a pouco numa obra, se daqui a pouco essa obra, né, esse empreendimento não deu certo, por exemplo, Giovanni, tem que mudar o conceito do empreendimento para emplacar uma venda ou uma melhor entrega para o teu consumidor, para o teu cliente. O evento ele não é diferente. Ou o atendimento ao paciente, ou aqui na comunicação, né, Lucas? Então, o Festures, por exemplo, que está indo para a 36ª edição, sempre está buscando algo diferente. Puxa, não deu certo isso, vamos corrigir a rota. Vamos por esse caminho.
vamos ouvir, para aí a gente poder ter um posicionamento efetivo no mercado. Tu tem que ter um laboratório quase sempre ligado, sempre ativo, e o né? que a gente sente agora? O mercado nacional e internacional, por essas nossas conexões, está muito aflito também. A primeira pergunta, como vocês estão? Como é que vocês estão? Sim. Marta, Dudu, como é que vocês estão? Como é que está a família? Primeiro lado humanitário. Sim, claro. Poxa, estamos bem? Realmente, está todo mundo bem, legal. Como é que está o Rio Grande do Sul? Eu tenho acompanhado toda essa enxurrada de tragédias e tudo. Bom, a situação é difícil, realmente, tal situação. Porém, mostra todo o outro lado, o voluntariado, o povo, a estimativa de reconstrução. Então, nós precisamos também emplacar agora esse otimismo, essa esperança para a gente poder despertar em todo mundo esse lado agora. Puxa, a gente vai sair daqui e a gente vai sair fortalecido. Né? Eu queria que vocês ajudassem um pouquinho agora a explicar uma coisa, principalmente para quem é de fora do Rio Grande do Sul, que eu acho que é uma conversa que vale muito a pena a gente desenvolver aqui. Vamos tentar explicar um pouquinho o Rio Grande do Sul sob o ponto de vista geográfico e histórico, étnico, enfim, porque assim, ele foi ocupado mais nos vales inicialmente com a imigração alemã. 200 anos? A gente está falando de 1824, né, que é o marco da colonização alemã. E depois os italianos vêm em 1880, 90, mais ou menos, é isso? Esse ano iniciam 150 anos, em 1974. Você tem um pouquinho antes, tá? Isso aí. Eu sou italiano, deveria saber, na verdade, né? Mas mas por aí. é um pouco depois, né? Não tem, é que eu tive a conversa com o cônsul uns 2 meses então, atrás. você tá mais atualizado. Eu tomei um puxão de orelha que eu errei naquela. É. Então eu aprendi no colégio. Lembra daquela aula? Então, eu acho que é interessante que as pessoas, quando olham de fora, claro, tu vai, às vezes, num recorte da comunicação, num jornal, de uma página de internet, de uma rede social, é muito pequeno aquele fragmento para a pessoa construir todo o entendimento do Rio Grande do Sul, que é um estado extremamente complexo na sua história, né? Ele é um estado que teve guerra, que é de fronteira, que encolheu, aumentou, foi, voltou e tal. Então, é muito densa a história desse estado, Tentou né? se separado. Exato. Então, eu acho que é interessante a gente mostrar o seguinte, nós estamos numa região de montanha. Então, os eventos climáticos extremos aqui, eles têm um comportamento. E a gente está vendo muito o Rio Grande do Sul pelos eventos climáticos com as suas consequências em vales, em lugares baixos, na verdade, né? Que aí vem inundação. Então, eu acho que é grande o entendimento que precisa, que a gente acho que pode passar, né? A gente está na divisa, né, do que é a Serra Gaúcha com os campos de cima da serra, né? Isso. A gente fica nessa divisão, né? E a gente acaba estando bem na borda, né? Exato. E por óbvio, estando bem na borda, a gente, né, nesses casos, é um dos primeiros a ser atingido, principalmente nessa questão de deslizamentos de terra, né? Mas, que é o nosso maior problema. Que é o nosso maior problema hoje aqui, né? A gente teve, talvez, as primeiras chuvas foram aqui, né? Na região, né? Começou. Justamente. Mas justamente por a gente estar nesse vale e na beira do vale, toda a nossa chuva ela acaba escoando para os rios, né? E é importante dizer, né, Lucas, que esse fenômeno geológico e tudo mais, ele é uma característica que circundou todos esses bordeamentos, Gramado, Canela, Bento, Exato. né? Todos, Caxias, se a gente for pegar todas as encostas de serra, tiveram fenômenos parecidos. Claro, sim. Claro. Em função da característica de basalto, de terra, de muita água, de relevo com tudo isso, né? E uma situação complicada, né? Bom, né, Giovanni? Vocês que constroem, né? Que fazem as fundações, tamanho é a complexidade para deixar algo cada vez mais firme, né? Exatamente. Tanto que a gente teve aqui a maioria dos eventos que aconteceram aqui, não só aqui em Gramado, como Nova Petrópolis, Caxias e Bento, os maiores eventos que aconteceram de deslizamento de terra foram no interior, né? Nós temos casos aqui onde tem casas, mas são casas mais antigas, casas que foram construídas na década de 50, 60, e naquela época não tinha fundação, né? Tu colocava a casa em cima do terreno, né? Lugares onde tu faz contenções, onde tu faz fundações profundas, dificilmente vai acontecer. Não estou dizendo que nunca vai acontecer, mas dificilmente vai acontecer, porque tem todo um cálculo para que aquele prédio seja construído ali. O peso do prédio ajuda também a conter a terra, né? Porque o que acontece é o deslizamento de terra molhada. A água ela pesa bastante, né? Ela acaba molhando o solo e cede, né?
E aí, como a gente tem muitas nascentes aqui, muitas nascentes de rios e criações de rios, quando desliza perto de um rio, tu acaba enchendo aquele rio com terra, né? Então tu ocupa parte da água com terra, e isso vai acontecendo recorrência, já tem mais volume de água, e isso acaba enchendo lá embaixo, né? Tanto é que tu olha hoje a cor da água que está lá em Porto Alegre, né? é barrenta. Aquele barro não é de Porto Alegre, aquele barro é daqui da Serra, né? Então, infelizmente, isso é... E falando um pouco, acho, de construções, acho que tu pode falar pra gente, porque eu imagino que vai ter um impacto, né? técnica construtiva. Com certeza, né? E estudos de encosta, como é que tu tá vendo isso? Eu acho também, antes de tu, que um parênteses interessante que tu falou, um recorte aqui legal, é técnica construtiva versus o momento, né? Porque realmente, assim, a gente começar a perceber ali, são casas colapsando antigas, né? Sim, pode ver casa de madeira antiga e tal. A gente vê construção moderna muito bem drenada, muito bem trabalhada na sua fundação e tal. A gente percebe isso, né? Sim, por causa da pergunta do Lucas ali, é perfeito. Hoje tem muitos estudos, e até eu tive com o secretário de planejamento ali de Gramado, Rafael, e perguntei para ele, Rafael, e aí o que a gente faz agora nas obras, né? Bom, você tem que fazer todos os estudos possíveis e impossíveis. Nós nunca tivemos tanta chuva assim. Então nós temos que agora acrescentar nos estudos essa quantidade de chuva, porque a gente precisa começar a pensar que isso pode acontecer de novo, né? Perfeito. Então, toda a engenharia ela é baseada no histórico do que acontece, né? Então, a gente se baseava num histórico e agora a gente precisa mudar o histórico. O histórico ele não é mais o mesmo, né? A gente precisa estar preparado para isso. Então, eu tenho absoluta certeza que as próximas obras vão ser muito mais seguras do que as atuais. Com certeza. Assim como as atuais são muito mais seguras que as de 1950, onde tu não tinha projeto de fundação. Naquela época, me corrija se eu estiver errado, mas não precisava nem aprovar na prefeitura. Nem tinha prefeitura. Sim, era verdade. diferente. Acho que até o ferramental era outro, e né, Sim. técnica construtiva, apesar, era um material da época e tudo, né? Então tem esse fator histórico aqui bem importante. Eu acho que isso é interessante da gente comunicar, da gente falar, porque assim, tentar trazer um pouquinho mais, uma visão mais panorâmica do que está acontecendo, porque o que eu vejo aqui chegando no meu terreno, tá rachando gramado, né? São problemas, isso está acontecendo, mas são pontuais, quer dizer, a mesma rua é fotografada de vários ângulos, todo mundo conhece ali aquela rua que está tendo colapso, né? Ela já vem num problema crônico de muito tempo. E uma coisa interessante de dizer, que eu não vejo escrito, o trabalho do poder público foi muito eficiente ali, porque eles muito cedo já identificaram. Sim. E aquela área já está condenando há muito tempo. Desde o começo já foi. Todas as casas estavam evacuadas. Não, foi o trabalho da Defesa Civil deles, foi impecável. Isso tem que elogiar muito, porque fizeram toda uma constatação muito bem apropriada dos diferentes zoneamentos e já comunicando adequadamente as pessoas para evacuarem as suas residências para evitar o pior. Quer dizer, qual é o projeto número 1? Salvar as vidas. Então, isso foi muito bem feito, através do monitoramento, através da comunicação. Segundo passo, o alojamento dessas pessoas. O terceiro já é uma fase de reestruturação, para na sequência entrar com a comunicação e seguir com a retomada das atividades, né, do próprio turismo, de tudo isso que a gente precisa. Isso é legal de falar, Dudu, porque a gente tem, acho que talvez como cultura, como costume, reclamar do poder público. Claro. Né? E eu acho que esse também é um momento de ter um pouco de empatia e de tentar entender uma situação que nunca aconteceu. Ninguém estava preparado. São 450 cidades, municípios. De 490. Eu acho que até aumentou esses prefeitos, coitados deles, né? Exatamente. Coitados de surreal o que está acontecendo. Então acho que não adianta só criticar, eu acho, né, esses entes públicos, é tentar entender também as dificuldades que eles têm, as limitações, e como nós, como sociedade, também completarmos essas tarefas, digamos. Como a gente tem acompanhado o poder público em reuniões com muita frequência pela visão, é interessante entender assim, a segurança que eles nos passam no sentido assim, os pontos de monitoramento, eles são esses, daí eles atualizam o mapa, eles têm uma atualização diária, às vezes mais de uma atualização no mesmo dia, de quais os pontos que estão em observação e tal. Então, existe uma vigilância desses lugares que estão assim. Claro, tem um em colapso que a gente está vendo, e claro, que aí recorta na imprensa,
podem ver que é quase sempre a mesma foto, mudando o ângulo. E a gente tem uma preocupação a mais ainda, que é o Dark Tourism, na verdade, que é o pessoal ir lá tentar ver o que está acontecendo, né? Fazer um turismo de catástrofe, né? Que tem mais isso ainda, né? Sim. Mas é interessante que as pessoas que estavam lá já foram evacuadas, vai se apresentar a solução. É um trabalho sério que está sendo feito. Então, não é que ninguém queira esconder o tipo de que está acontecendo, mas é enfrentar o problema e resolver, né? E aprender para as próximas, como o Zene fala, para as próximas eras construtivas, enfim, né? Sem Já dúvida. levar esse conhecimento junto. E né? até um ponto importante, né? A oportunidade que nós temos como Rio Grande do Sul, falávamos isso na outra reunião, de criarmos aquele conceito das Smart Cities, que são as cidades inteligentes, as cidades sustentáveis, trazendo também, né, Giovanni, essa engenharia inteligente para dentro de um novo cenário, porque se nos vales, principalmente Taquari, que foram os mais afetados, São Leopoldo, Eldorado, depois Porto Alegre, assim que baixar a água a gente vai ver o real dano que foi ocasionado, esses sistemas de prevenção, de evacuação, essa questão dos atos de ação, de protocolos, tudo isso pode estar já organizado frente a um episódio que vai acontecer. Sim. Então, são situações que a gente precisa agregar, trazer a inovação ao encontro da gente para propiciar esses benefícios e tornar o Rio Grande do Sul diferente. A gente pode começar do zero. E aqui tem um ponto também Nesse importante. aspecto, né? Existe um replanejamento agora. Né? Aqui tem um ponto importante em relação ao poder público também, que eu acho que parabenizo ali o prefeito, a Cristiane e o Rafael, porque não adianta só tu tem que ter peito para ir lá e tirar 100 pessoas das suas casas, né? Tem Que que muitos ter não querem, técnica, Tem que ter técnica, e eles não. passaram por uma dificuldade, né? Então, identificamos que ali tá perigoso, mas não, vamos mexer com 100 famílias, tem muitos prefeitos que preferem não mexer, a gente vê isso lá embaixo acontecendo, né? A gente tem vários relatos de Porto Alegre que os prefeitos foram avisados que poderia acontecer uma enchente e eles não deram bola, né? Perderam prazos de projetos, então tem que ter vontade de fazer diferente, né? Eu acho que isso é inovação, eu acho que a visão, e nos eventos a gente precisa estar todos nas obras, na comunicação a gente precisa... Como é que a gente vai comunicar diferente, né? Tudo hoje é diferente de 100 anos atrás, tudo hoje é diferente do que a gente fez ontem, a gente precisa mudar, né? Eu não posso fazer a mesma obra que eu fazia antes, eu preciso mudar, a gente precisa rever as coisas, né? Então, eu acho que por isso que a gente está aqui discutindo, como é que a gente vai fazer diferente daqui para frente. Perfeito. Mas ainda em relação ao poder público, eu acho que uma coisa é politização da crise e outra coisa é discutir amarras de poder público e práticas de poder público. Eu acho que isso é muito maduro discutir, porque assim, o que nós hoje como entidade, como diversos comitês que estão sendo criados agora para tentar resolver os problemas que se colocaram de uma forma rapidamente, né, muito rápida, enfim, existe muita burocracia no sentido vigilância do poder público, né, dos players do poder público. Existe, claro, diversos mecanismos, mas que no momento de que precisa muita rapidez como esse, qual a maneira de desburocratizar, né? A gente não está falando de A, B, partido A, partido B, partido C, não é posicionamento político. A gente está falando em como faz para tem uma resposta mais rápida, mecanismos, né? tem uma resposta mais rápida, exatamente, né? Porque, claro que vão existindo acomodações de comportamento em relação ao jogo político, digamos assim, mas nesse momento de crise tem que ter muito ajuste. Às vezes, a intenção do prefeito e a necessidade que ele tem de fazer, e mesmo entidades aqui que somos nós, na verdade, precisam agir rápido, né? Sim. E aí, às vezes, tem uma compreensão de desburocratizar rapidamente um assunto para poder ser resolvido, né? E não criar um par-efeito, digamos assim, né? Mas é um momento de crise que isso aparece muito e acho que ajusta, amadurece sistemas e tal, né? Isso. A gente tem visto muito o privado, né, as empresas querendo assumir obras, a gente mesmo da entidade quer ir lá, vamos fazer as obras, mas também tem um tempo, tudo tem o seu tempo, a gente tem que tentar acelerar o máximo possível, mas tudo tem o seu tempo para acontecer, né? Então isso também é o poder público, ele é justamente para ter esse controle, acho que a população, sei lá quem foi criando esses controles que estão certos, mas em algum momento a gente precisa liberá-los para que as coisas aconteçam, né? Porque o dinheiro, nós pagamos impostos para ter
as coisas que a gente precisa, né? Segurança, infraestrutura, né? E nesse momento a gente precisa disso muito rápido, né? Nós precisamos melhorar a infraestrutura do estado, de Gramado, de Canela, nós precisamos melhorar a infraestrutura de toda a região, né? Como é que a gente faz isso, né? Acho que as entidades, elas estão aqui para isso, para ajudar o poder público a realizar isso, né? De forma... Sim. De PPP, de participação público-privada. Acho que essa questão da infraestrutura, ela vai ter que ser debatida bastante aqui, né? A gente tem, acho que um dos maiores pleitos da região, que é o nosso aeroporto, né? Que a gente vai para um lado, vai para o outro. Agora a gente está, né, com o aeroporto na Vila Oliva andando, mas eu acho que ainda é o momento de se pensar, né, de será que é o local certo? Eu não estou defendendo local nenhum, eu estou só jogando... Constatando diante de fatos, né? Porque a logística, ela é fundamental, não apenas da questão aérea, mas agora terrestre. Hoje os acessos estão possivelmente, se o aeroporto fosse na Vila Oliva, a gente estaria sem estrada para o aeroporto. Sem estrada. Exato. Hoje, possivelmente, né? Conhecendo o caminho, né? Não, acho que teria uma ponte nova ali, aquela ponte nova, ela ia estar... Nova ia estar inteira. Então talvez seja o momento agora, muito bem colocado pelo Lucas, de que a gente precisa incentivar e acelerar, desburocratizar processos e acelerar a tomada de decisões e medidas. Definir logo. De ações para que se realize o Vila Oliva. Né? Que seja realmente um aeroporto. Bom, deu esse evento, essa situação com o aeroporto Salgado Filho, que é o nosso principal ponto de acesso de embarque e desembarque de Porto Alegre, com as suas conexões, com os seus hubs. Qual é a alternativa? Não pode ser apenas o aeroporto tradicional de Caxias, que hoje vai nos solucionar muito com o aumento do número de voos, mas depende ainda das condições climáticas, né? Deu uma cerração, alguma coisa, a pista é insuficiente, tem, né, complicações, então... E aqui eu vejo também, até complementando, por exemplo, a parte terrestre, a gente tem que ter plano A e plano B, a gente não pode depender de uma estrada apenas. Isso. Né? A gente vai ter que ter áreas de escape. A principal atividade econômica, que é o turismo, ele é uma operação logística. Claro. É uma operação logística. Trazer uma pessoa para cá. Não deixa de ser. E aí, Diego e Giovanni, só para complementar esse raciocínio, muito está agora na comunicação efetiva com o cliente, que principalmente... esse cliente que está fora do Rio Grande do Sul, de um convencimento para uma percepção de segurança aqui, para ele entender, puxa, eu sei que está tudo bem com Gramado, com Canela, com Nova Petrópolis, com Bento, que também vem fazendo um trabalho incrível, né, com toda aquela parte do enoturismo. Para eu poder chegar lá, eu me disponho a descer em Jaguaruna, Floripa, em Caxias. Estão falando de torres ou aviões menores, até mesmo em Canela. Como fica essa situação? Quer dizer, nós temos que preparar muito bem isso. Comunicar dizendo, sim, é possível, venha para cá. Só que nós também, como empresários, como entidades, junto com o poder público, nós precisamos criar esse ambiente favorável. Porque aquele cliente que já vinha enxergando a nossa Gramado como difícil na entrega custo-benefício, a gente falava muito disso, que muitas vezes o que está sendo entregue por algumas situações não está correspondendo ao valor, ou seja, a diferença de valor e preço, percepção agora, de valor, né? A percepção de valor, agora mais do que tudo, a gente precisa também não apenas comunicar, mas agir de uma forma integrada, em conjunto, para que esse convencimento seja ainda mais efetivo. Sim. Porque senão o cliente vai pensar, puxa, eu vou para outro destino, que está mais perto, que está mais seguro, que está mais tranquilo, na percepção de quem está de fora, não a nossa, e está mais perto, né? Então, olha o retrabalho que a gente tem que ter agora para provocar esse novo momento. Então, é um trabalho muito integrado e contínuo, né? Mas o interessante, agora tu tocou num assunto legal, que a colisão dos testemunhos é muito interessante, porque a gente tem aquela coisa de pessoas dizendo, Gramado tá ficando caro, mas ao mesmo tempo a gente diz assim, mas eu não troco por nada. Entendeu? Eu vou para outro lugar e sinto falta da hospitalidade, valor, claro, do jeito de Gramado, eu me sinto em casa, entendeu? Esse é o valor que está acima do preço. E a história, isso que se criou, né? Isso é uma coisa que é um ativo que a região Gramado e Canela e a região, né, criaram, né? Exatamente. E as pessoas... É muito interessante, acho que vocês acompanham desde criança a história do turismo, evidentemente. No início a coisa, ela tinha, né, as suas arestas, né, para ser... Hoje a gente tem aí equipes e a coisa vai contaminando. Hoje eu trabalho com medicina e eu uso
práticas de hotelaria para tentar atender, entendeu? Eu já vi, é isso aí que funciona. As pessoas gostam disso, se sentem bem, do turismo médico, confiam. né? Turismo Exato. de saúde, Exato. o Curahotel também como uma Exato. Não, referência. isso aí que é um case, é um ícone, quer né? dizer, eu Uma vou para referência na Gramado, cidade, né? fazer uma consulta, uma cirurgia na clínica do Diego, mas eu também estou trazendo a minha família, eu estou estendendo o meu tempo no destino, eu estou aproveitando os atrativos, eu estou tendo uma gastronomia eficaz, uma boa hospitalidade como um todo. Então é isso que a gente precisa mostrar. Né? Quais são os valores que temos, vai ser muito importante isso, e também contar com a questão deste turismo solidário, esse olhar do Brasil e do mundo para o Rio Grande do Sul, de que um dos papéis fundamentais que eles têm, num primeiro momento é agora, envia caminhão, faz o Pix, top. Mas num segundo momento, é eles vindo e falando bem do nosso destino, do Rio Grande do Sul como um todo. Replicando. Melhor maneira de ajudar. Melhor maneira porque de aí ajudar. a gente vai conseguir, manter esses empregos e tudo vai para frente. Melhor maneira de ajudar é consumir o Rio Grande do Sul. Consumir o Rio Grande do Sul, os produtos e o serviço em loco. E assim que tivermos condições adequadas. assim que possível vir para cá, né? Justo. Nós já temos aqui um movimento muito grande hoje de pessoas que estão ilhadas lá em Porto Alegre, muito bem levantado. Canoas, São Leopoldo, que estão aqui em Gramado nesse momento, porque nós estamos com água, com luz, nós estamos muito bem, como o Dudu falou lá no começo, muito bem comparado com os nossos vizinhos aqui conterrâneos, né? Então a gente é preparado para receber as pessoas e Gramado tem muitos restaurantes, muitos hotéis, nós estamos prontos para receber todo mundo, né? Mas a questão viária, a questão aeroportuária, isso é de total necessidade também, né? Sim. Eu defendo bastante que a gente eu tenho falado para o Rodrigo, que incomodado bastante ele, para a gente tentar ativar o aeroporto de Canela como para um aeroporto pequeno, né? Mas para receber aviões de pequeno porte, mas que isso se torne repetitivo. Nós já tínhamos um voo de Porto Alegre para Canela, né? Isso. Mas a gente não tem equipamentos em Canela para descer avião um pouco maior. Até enquanto presidente da SIC, nos 2 anos que eu tive, talvez foi uma das maiores pautas foi justamente o nosso aeródromo, né, em Canela. E a gente conseguiu naquele momento trazer a Azul, né, começou a fazer algumas viagens, eu até não sei se eles estão fazendo alguma, eu vi o avião deles passando esses tempos. Estão fazendo de 2 em 2 dias. Então, e a gente só que via... agora não estamos fazendo, né? Sim, agora não tem aeroporto de Porto Alegre. Só que agora Canela era a gestora, né, desse aeroclube, que é, na verdade, propriedade do Estado, né, e o Estado tomou de volta, né, o aeroclube. A gente tem um problema ali muito sério, até infelizmente, né, de segurança. Por exemplo, se eu não me engano, a pista estava toda ela iluminada para receber os voos noturnos, né. Infelizmente foram roubados todos os cabos da pista, né? Então a pista está escura novamente, né? Até teve uma operação que chegou, se eu não me engano, aviões de noite, e o balizamento foi feito pelos carros, né, por faróis de carro. Agora na semana passada. Balizamento heróico. O balizamento heróico. Nossa. Então, porque tinha um furo na grade e alguém entrou lá e roubou os cabos, né? Então, Canela, eu até entendo que não tenha, talvez, condições financeiras, ou tem outras prioridades, melhor dizendo, né? Porque condições financeiras a gente tem outras prioridades que não deu essa atenção devida para o aeroclube. Mas é uma questão a se discutir. Mas agora que o Estado assumiu, que isso faz muito pouco tempo, muito pouco tempo, faz menos de um mês, pelo que eu sei. Muito pouco tempo. E o Estado, vamos dizer que o Estado invista ali, né? Pelo teu conhecimento, quais as condições de receber um voo um pouco maior, de avião se eu não me engano, eu não lembro que eles estavam fazendo uma análise para receber os aviões, aqueles ATR, né? Que são os aviões ATRs, porque a pista eu acho que tem 700 metros. 1.200. Tem 1.200. Hoje o problema então já pousa um ATR de 60 e poucos passageiros. Até onde eu sei, o problema não é pousar. Tá? O problema não é pousar, o problema é levantar voo de tanque cheio. Até onde eu sei, essa informação que eu tinha, né? Talvez o 1.200 não seja suficiente, Giovanni, para essa decolagem. Uma informação que eu tenho, e é bom a gente claro, ir atrás. Até vamos buscar essa informação mais técnica. E outra, a gente poderia trazer alguém do aeroclube para a mesa aqui, né? Para conversar, né? Até onde eu sei, alguns jatos pousam aqui,
mas eles têm que, na volta, esse é um dos problemas, se o cara tá, por exemplo, em São Paulo, eventualmente ele tem que parar em Porto Alegre, ele tem que parar em Caxias para abastecer, para daí poder seguir viagem. Entendi. Então tu tem que Mas adicionar uma mesmo escala. o ATR, porque o ATR ele tem uma razão de planagem muito menor do que um jato, né? Sim. O jato ele precisa de muito mais velocidade para ele conseguir voar. E- O ATR ele é muito menor. Inclusive foi assim. feito um estudo, né, por algumas empresas daqui sobre a possibilidade de se aumentar essa pista, né? E segundo esse estudo, se fossem feito tirado, se eu não me engano, são as residências que vão até o Reserva da Serra ali, no fim da cabeceira da pista, e alargar a pista mais alguns metros, teria praticamente a mesma condição de Congonhas para Puxa pouso, vida. Imagina. né? Olha só. Mas No é- centro da cidade. Lógico que tem que deslocar famílias, se eu não me engano, são 70 casas. Tá? Não é uma não é- operação tão simples. Mas perante a tu construir Mas- um aeroporto e construir uma estrada, Vamos pensar hoje, sim. vamos pensar É, hoje sim. na criação. Sim. Nós estamos numa calamidade, o aeroporto de Porto Alegre vai demorar mais 60, 90 dias para estar pronto, né? Se a gente cria um movimento aqui com o Estado, que agora é do Estado, com o Estado para fazer essa modificação, a gente consegue fazer isso muito rápido, principalmente com a iniciativa privada. Assim, Sem grandes envolvendo, obras, na verdade. Uhum, Né? sem grandes obras. Adaptando- Porque daqui a adaptando pouco a esse, aeronave. esse voo que vai pousar em Jaguaruna ou em Floripa pode ter autonomia, o ATR tem, para vir para até- vir até Canela. Né? Eu acho que vale muito um olhar E aprofundado. é interessante, agora. é interessante. Tem que chamar o pessoal do Euroclube aqui E para esse conversar. movimento contínuo, né, de esforços, porque evidentemente a gente observa, né, das últimas informações, o movimento de Porto Alegre representava 600 mil passageiros mês. Uhum. Iriam bater o recorde para 700 mil. Desses, em torno de 50, dizem 60%, são dados ainda não tão oficializados, mas na média, subiam a serra. Então nós estamos falando de 300 mil passageiros, vezes 12, dá mais de 3 milhões e poucos turistas subindo a serra de fora. Quer dizer, agora com um volume menor de voos, com as dificuldades de acessos, mesmo com a operação que pretendem fazer em breve, assim que Canoas tiver condições, né, na parte... Só que lá também não tem iluminação, Sim. só recebe carga, tem que abrir para passageiro, tem todas essas questões de seguranças aéreas, né? Então, mesmo com tudo isso, a gente tem uma redução drástica. Então, claro, nós também precisamos perceber que esse movimento inicial para os próximos 3 meses vai ser muito semelhante ao da pandemia, onde nós trabalhamos num raio de 500... Eu nunca esqueço, né? Nós fazíamos as lives e conversávamos muito. É aquele raio de 500 quilômetros ou de 300, ia aumentando, né, os raios, conforme as capacidades, para que por terra, então o paranaense, o catarinense, o argentino, o uruguaio, né, o próprio paulista, quer dizer, quanto tempo ele vai vir, quanto tempo ele vai precisar chegar até aqui, vai dispor de uma semana, 2, claro, se é férias de julho. Que bom que está se aproximando também, porque daí dá um refresco aí na agenda profissional, férias das crianças, das famílias, nós vamos precisar muito desse movimento, também interno, doméstico agora, de estrada, frente a essas dificuldades que a gente está enfrentando do aéreo. Né? E acho que um outro aspecto, Gislene, que tu falava antes, a questão também, a grande diferença da segurança agora nos lugares que estão assim com crise maior agora, de inundação e tal, tudo mais, a estruturação da segurança urbana, ela fica bastante comprometida, né? Sim. E acho que aí os municípios da Serra, eles têm... Isso historicamente, a gente não fala muito, mas eu acho que a Serra ela tem um cuidado com a segurança já de muito tempo, e um dos pilares do turismo é um ambiente que é seguro, né? Isso a gente tem consenso, apesar de que a gente vê zero comentário na imprensa sobre esse tipo de positividade, a gente não vê nada, né? A gente vê as coisas negativas, muitos se espalharem pela imprensa, né? Sim. Mas aquilo que tu me falava antes é um assunto bem interessante, né? Sim. Nós temos, eu tive semana passada agora durante a crise, né, no sábado, na sexta e no sábado em Porto Alegre, Guaíba e Eldorado ali. E nós vimos e conversamos com policiais ali,
todo mundo fala na crise que vai vir agora, depois que a água baixar, na crise de segurança, porque tem muitas pessoas desalojadas, as próprias facções foram desalojadas do seu habitat natural e eles não estão lá mais na água, eles saíram, então as cidades tendem a ficar muito perigosas durante um tempo grande, isso não se fala um tempo curto, né? Verdade. E nós aqui por uma série de motivos, por dificuldade de acesso, por dificuldade de fuga, né? Na verdade, a gente é muito seguro, né? Além disso, nós temos, principalmente em Gramado e Canela, temos o Mocovi, que é uma associação também, né? Uma associação, um movimento das pessoas. Vou deixar tu falar depois, mas é um movimento das pessoas aqui da região, da comunidade, que se junta para dar mais ainda respaldo, principalmente financeiro, para a Brigada Militar e Polícia Civil, para que eles possam fazer o trabalho deles, né? Perfeito. Isso, para mim, é uma coisa que a gente não vê em outras cidades. É muito difícil, tanto tu conversa com a Brigada Militar e com a Polícia Civil que trabalham aqui, eles falam, isso não tem em outras cidades. Isso gera mais segurança, né? Qual é outra cidade do Brasil que a gente pode caminhar meia-noite na rua coberta ali de forma muito tranquila, sem acontecer nada, né? Mocovi, isso é super interessante a gente levantar essa questão também, a gente não vê, né, ser comentado. Mocovi é um movimento contra a violência, né? Um movimento comunitário contra a violência. Então, é muito interessante porque ele reúne, me ajuda, Giovanni, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Bombeiros, né? Bombeiros. As Forças Integradas de Segurança. Isso, é muito interessante. O nosso amigo o Josiano, né? Muito interessante. Então, que o pessoal quando diz assim, quero doar alguma coisa para a Força de Segurança, quer doar colete, quer doar uma caminhonete, quer doar... Então, se criou uma entidade que ela é um hub, ela integra todas as forças e ela tem inteligência para saber qual é a prioridade do que tem que receber. Então, ela recebe o recurso e ela direciona específico para as forças, né? Então, hoje, a melhor coisa do mundo é ir lá no Mocovi fazer uma doação para eles lá, que eles têm inteligência para saber lidar com o recurso melhor do que qualquer outro... Né? Muito interessante esse movimento. Nós estávamos agora há uns dias no lançamento da Feijoada da Solidariedade, que no fim a gente vai acabar não fazendo, que seria agora em junho, mas o Josiano, inclusive, ele falou uma coisa muito importante, né? Não é que o Estado não mande recursos para a Brigada Militar ou para a Polícia Civil, ele manda, mas a velocidade com que ele manda é o que muda, né? Quando uma viatura corta um pneu e tu tem que trocar um pneu, tu tem que mandar a licitação, fazer a licitação do pneu, mandar um pedido, o pneu vem lá de baixo para cá, tem que fazer uma licitação para te contratar alguém para te trocar o pneu. E o Mocovi, ele vem para resolver a velocidade. A viatura que está ali parada, que poderia estar indo nas casas fazendo alguma ronda, ela é rapidamente consertada por esse dinheiro que vem da comunidade, né? Então, esse é o ponto. Não é que o Estado não entrega o dinheiro, mas a velocidade, aquilo que a gente vinha falando das cidades, né? Das cidades, do Estado. Não é que ele não faz as coisas, mas a velocidade com que ele executa é muito menor do que com a iniciativa privada. Mas eu acho que tem muitas coisas que confluíram com a atividade turística. Ela foi uma grande espinha dorsal para se criar muitos projetos que hoje funcionam em Gramado. Claro, quem chega em Gramado, vamos imaginar até 2024, antes dessa crise climática extrema, e ver uma Gramado funcionando, é uma coisa orquestrada, mas a gente viu muita história ser criada, como que foi, como que aconteceu, por que aconteceu e tal. Então, tem muitas coisas, tem muitas histórias de organização comunitária. E as entidades, elas estão sempre presentes na estratégia, na ideia, de testar aquela ideia, de dar velocidade para as coisas. Claro, tem a formalidade do Estado, que é importante, mas a entidade encosta ali, faz a coisa funcionar rápido, injeta estratégia, recurso, né? Então, eu acho que isso são coisas intangíveis, imperceptíveis, mas que são valores que nós aprendemos, né? Então, o turista, quando ele chega na região, ele precisa entender que tem uma expertise, tem teste ali, tem coisa aprendida durante algumas décadas já, né? Sim. E ele se sente bem, ele roda bem, ele tem todo um trabalho em torno dessa... E a experiência do cliente é outra, completa, né? Num ambiente seguro e, claro, e a própria OMT aponta um dos principais requisitos que vão ordenar uma viagem é a segurança.
Porque ir para um lugar onde a pessoa já se sente insegura, ela não vai ter a mesma percepção. Ela não vai conseguir abrir a sua cabeça, o seu sentimento para absorver toda aquela atmosfera positiva do lugar. Uhum. Ela vai ficar preocupada, ela tá receosa, ela tá... Ah, é bonito tudo, pô, mas eu tô preocupada, que eu não me sinto bem, Sim. né? E realmente, em Gramado se criou, tanto que teve o primeiro batalhão de polícias turísticas do Rio Grande do Sul. Exato. Né? É nosso. Não sou Sim. dessa época. Viu? É. Até- E isso é muito legal. Movimentos contínuos, né? E comunitários, sabendo que as forças de segurança são vitais para a nossa sobrevivência. E agora mais do que nunca. Porque os fenômenos sociais que vão advir desse colapso todo que a gente está passando é bem isso, né? Como vai ser? Vamos precisar de um trabalho muito de inteligência integrada. Né? Até Mas nessa a- parte, desculpa, Rodrigo. Não vai Nessa parte social, né, aproveitar que a gente está falando sobre isso e sobre experiência, né, e falar um pouquinho de um trabalho que a SIC está fazendo, que é uma pesquisa chamada Turismo Positivo, tá? Onde a gente já fez uma pesquisa em loco com cerca de 800 ou 900 colaboradores de empresas. Que é justamente na experiência. Quando é que o turista vai ter a experiência? A gente fala muito, né? A experiência do turista. É. Aí tu pensa assim, o cara com uma champanhe na borda do cânion. Não é bem isso a experiência. A experiência é tu ter a segurança, é tu ser bem tratado, né? No pouquinho, não é aquela coisa glamurosa, né? Que a gente fala. E o turismo positivo é justamente para avaliar qual é a sensação de bem-estar do colaborador, né? O filho dele tem escola, o filho dele tá bem na escola, ele tem o que comer, em casa tá tudo certo, a segurança... É isso, é todo esses componentes, né, esse contexto que vai fazer com que essa pessoa se sinta bem no trabalho e consiga transmitir isso para os nossos visitantes. Né? Exato. Então isso é um momento que a gente tem que cuidar muito, principalmente na vulnerabilidade, talvez, né, dos nossos colaboradores. Porque ele precisa estar tranquilo, né? Ele precisa estar sabendo que o filho dele está na escola, que vai ter o lanche, que ele vai chegar em casa, ele vai estar seguro, que vai ter luz, vai ter água, que o transporte público está funcionando bem. Tudo isso, essa nota, esse score que a gente vai ter desse cidadão é que vai dar essa percepção para o visitante, né? Então, a gente tem que valorizar isso cada vez mais. Vai um pouco dessa expertise que a gente tem de anos, né? Porque acho que a gente já faz isso... né, nas nossas empresas, né, acho que no geral os nossos colaboradores, falando pela clube praticamente, assim, a gente vê que a gente tem uma percepção de felicidade. Sim, sabe? Exatamente, mas quando coloca turismo é muito interessante isso, a visão de fora demora um pouco para a gente conseguir entender a complexidade que o turismo cria, o quanto que o turismo nos ensina, o turismo feito, obviamente, de uma maneira como vocês estão falando, né? O quanto que ele nos ensina, como qualquer área. Nós estamos em áreas totalmente diversas aqui, né? E quanto que a gente consegue colocar de turismo dentro da nossa expertise diária. Tem uma coisa que eu aprendi em Gramado com consultores de turismo, que foi um livro do Danny Meyer, o nome do cara, chamado Hospitalidade e Negócios. Vocês devem lembrar disso. É o cara que criou a rede Shake Shack. Mas ele criou essa rede depois de muitos testes e tentativas, e depois ele coloca no livro dizendo o seguinte, olha, tem um ativo dentro do meu negócio que é chamado hospitalidade. No momento que eu aprendi o que é hospitalidade e eu consigo trabalhar com ela profissionalmente, eu tenho um outro padrão de negócio, de entrega, de percepção de valor. Aquele cliente quer voltar, ele se sente bem ali e tal. É uma experiência que não é forçada, é uma experiência que se torna totalmente natural. Então, isso é muito interessante. É interessante isso que o Lucas falou, porque é um senso de comunidade que a gente tem aqui na Serra, que eu acho que vem da colonização, ou vem dos empresários, ou vem eu não sei direito, né? É aquela mesma coisa da parar na faixa, né? Cara, o porto-alegrense, todo mundo fala, o cara porto-alegrense lá, ele não para na faixa, ele passa por cima. Aqui ele para, cara. Então, como é que a gente... Como é que... essa é a cultura que a gente tem. E ninguém te aqui. ensinou a parar na faixa. Ninguém fala isso, Tu né? fica constrangido em não parar, né? De certa forma. Exatamente. É o senso de comunidade. Aqui nós somos uma comunidade diferente, uma comunidade que pensa nos outros, uma comunidade que se ajuda, uma comunidade relativamente pequena, né? E a gente precisa preservar isso e, enfim, e melhorar isso sempre. Exato. Essa questão comportamental é fundamental, né? Mas eu acho que a gente está adiantado já de tempo, acho que foi uma conversa fantástica, né?
A gente, quando grava podcast, às vezes quando não se dá conta que tem relógio 3 correndo horas, lá, né? É. Mas vamos Mas nós fazer estamos com uma... o chefe aqui. Pois Tá liberado. Tá liberado, tem hora extra. Mas acho que vale a gente fazer uma rodada aqui já, começando a pensar em encerrar, mas fazer uma rodada, assim, respondendo uma pergunta bem objetiva, né? Que acho que é também o objetivo nosso aqui. Perguntar para vocês, hoje é seguro dizer que uma pessoa pode vir para Gramado se ela precisar de um lugar para ficar, para morar, para reiniciar a sua vida, para fazer um turismo de refúgio, para fazer uma temporada até que as coisas se resolvam? O que vocês me diriam? Como é que vocês me responderiam isso? Vou ser o primeiro aqui, então. Eu considero Gramado super... hoje, principalmente, segura, muito mais segura que muitas cidades do estado, né? Porque a gente, apesar, né, de novo, de ter problemas, de ter desafios a se corrigir aqui com esses deslocamentos de terra, nós somos uma cidade hoje que é muito bom de morar, é seguro de ter uma residência, de ter um apartamento ou de vir para a hotelaria, porque, de novo, a gente, nas obras que estão sendo feitas, nas obras que são feitas recentes, nós não temos problemas, né? Temos problemas com casas que foram construídas em 1950. Então, a gente tem água, a gente tem eletricidade. É até meio estranho falar isso, nós temos água, nós temos eletricidade. Básica, né? Mas estou falando isso porque tem gente em Porto Alegre e Canoas e São Leopoldo que está sem água há 12, 14 estão sem dias. Água embaixo da água, né, Giovanni? Exatamente. Uma loucura. Então, eu sim, minha resposta é sim, eu acho que estamos perfeitamente seguros aqui para receber, para morar, para que tudo continue acontecendo com a vida normal. Na verdade, nós estamos com a vida normal, né? Apesar de estar ajudando e se comovendo, indo a Porto Alegre, e a gente sai daqui do nosso quentinho, da nossa cama, da nossa casa, do nosso negócio, para levar coisas em Porto Alegre, Guaíba, porque a gente sabe que as pessoas estão necessitando lá, né? Então a gente está aqui muito tranquilo e espero que continue assim. E esse é um papel que a gente tem que propagar, eu diria. Nunca vai nos faltar, enquanto gramadense, canenense, vontade. Vontade para empreender, para melhorar e para ser altruísta. Então, vamos continuar auxiliando o próximo, sim, a nossa comunidade, mas a gente precisa também provocar e cada vez mais trabalhar em prol da reestruturação geral da nossa região. Estamos prontos para receber o turista, para receber aquele novo morador que queira vir, ou o veranista antigo que possa vir nesse meio tempo que está numa dificuldade na região metropolitana ou nos vales, né, digo. Então, nós temos um ambiente salutar em comparação, mais uma vez, a tudo, muito bem o que o Giovanni disse. Nós estamos numa posição privilegiada e, como tal, precisamos honrar e servirmos como um modelo nessa nova retomada. Eu concordo com a posição de vocês. Realmente, Gramado e Canelas são cidades que, no fim das contas, na comparação, a gente realmente foi muito pouco atingido, né? Infelizmente tivemos fatalidades, mas realmente nada perto do que a gente está vendo em outras cidades, né? Hoje eu vejo que realmente a dificuldade, por exemplo, de quem quer vir visitar aqui é justamente a estrada, talvez, mas que também já fica aqui um elogio, né? Porque assim que cai uma barreira, as equipes já estão trabalhando, já estão arrumando, né? Saiu notícias, não, que a estrada ia ficar, 115 vai ficar fechada até dia 1º de junho, que nada, já está aberta 2 dias depois. E, Lucas, o desconforto é pelo tempo, um pouco de tempo a mais. Exato. Que a gente vai demorar para chegar, que o cliente, o visitante vai demorar para chegar no nosso destino. Mas sabe o que é bom? Muito diferente. Pega clube em todo o trajeto. Oportunidade de escutar clube e oportunidade de conhecer outros caminhos, roteiros e outros caminhos que não seriam os habituais. Isso também é inclusão. Com certeza. Mas só para finalizar, a minha única observação é isso, é a questão da estrada, mas a gente realmente está com condições plenas aqui, acho que de atender qualquer pessoa que vier para cá, né? Sem dúvida. Verdade. Eu acho que para encerrar, assim, eu queria falar um pouquinho de um assunto que nunca aparece, né? A Visão é uma entidade que, apesar de formalmente estar constituída há 25 anos, ela faz 25 anos esse ano, ela começou em 99,
mas as pessoas envolvidas na criação já faziam atividades parecidas sem ter o rótulo da Visão há muito mais tempo. Então a gente pode imaginar aí que tenha 30 anos, né? A Dudu, acho que era criança, né? Quando, Sem dúvida. que tem uma atividade pensante por trás de Gramado e Canela e da região há muito tempo, né? Essa camada, ela aparece muito pouco. Outra coisa também que é importante falar, uma coisa que eu não vejo sendo falada, se bate em poder público, se fala em CC, se fala em questão política, mas a gente quase não fala da qualificação dos nossos servidores públicos. Cara, é impressionante o que tem de qualificação dentro do poder público das duas cidades. Gramado, claro que eu convivo mais, né? Eu conheço gente que eu fico impressionado. É gabarito para uma corporação grande, assim, os pessoas com boa formação, com uma cabeça excelente, com uma técnica excelente. Então, há também uma qualificação que está permeada dentro dos servidores públicos, né? A gente precisa entender isso. Então, existe aí uma junção de forças que elas não é tão nítido para muitas pessoas, mas aquele palco ali, ao final de tudo, que aparece, onde o turismo se entrega as suas atividades, tem muita gente por trás ali trabalhando, né? Então, acho que são momentos para a gente trazer um pouquinho disso, né? E falar. E é uma região que ela não vai parar de ir atrás do conceito que ela imaginou lá no início. Ela continua, né? Ela não vai abandonar. Ela está sob um momento agora um pouco fragilizado pelos extremos, né? Pelo evento extremo climático. Mas ela, assim que ela conseguir se reorganizar, principalmente em questão logística que a gente está falando e tal, ela vai seguir perseguindo o conceito que ela quer. Não tem dúvida. Isso está no DNA das duas cidades, né? E da região. Isso não vai parar. Então, eu acho que a grande questão, quando me perguntam assim, Gramado é seguro. Gramado é seguro, Gramado é uma terra privilegiada. Ela está tentando ajudar de todas as formas quem ela pode e ela continua recebendo e continua querendo melhorar. Então, eu acho que não tem dúvida, né? Que a resposta é sim. Claro que a Gramado está recebendo quem quiser. Só fazer mais um adendo com relação ao que tu falou. A gente recebe trabalho muito com investimento imobiliário, né? As pessoas vindo aqui investir, comprar apartamento e tal. E muita gente me pergunta, mas Giovanni, e Gramado não vai parar de crescer? Não vai ter uma bolha, né? E eu, assim, me arrisco a dizer que o que eu vi aqui com esses eventos climáticos, com esse envolvimento da comunidade, com o envolvimento das entidades, das prefeituras, Gramado e Canela vão voar. Eu não consigo ver as coisas pararem por conta disso, desse senso de comunidade que as pessoas se juntaram e vamos ajudar a Igrejinha, vamos ajudar a Três Coroas e vamos ajudar Canoas, vamos ajudar... o sangue no olho que O que a gente fez aqui, e não foi só nós, acho que tem a coisa do gaúcho mesmo, né? Mas... Cara, o que eu vi aqui, a gente vai muito longe, a gente vai continuar crescendo. A quantidade de grupos pra gente agradecer, claro, não dá pra enumerar aqui porque são inúmeros, né? Sim. Mas grupos de apoio que foram formados e rapidamente entrei em alguns, né? Vocês devem ter entrado, obviamente, também, né? É impressionante, né? Então, bom, da minha parte, eu acho que foi uma bela rodada de conversa. Eu acho que tem que... Lucas, vou te provocar pra fazer mais, né? Fazer outros episódios aí. Acho que o pessoal do Aeroclube aí vai ser o próximo bom, né? a trazer pra essa mesa aqui, né? E queria colocar a Visão à disposição. A Visão é, inicialmente, um hub de empresários, mas ela tem aceitado pessoas físicas também com atividade que é, né, relacionada a esse senso que o Giovanni fala. Isso a gente tem trabalhado. Ela está de portas abertas para receber associados. As outras entidades são associadas à Visão também como hub, né? Então, a gente sempre agradece o apoio e o que o associado nos permite também trabalhar, né, como coordenadores. Então, eu só tenho a agradecer. Agradeço a Clube também, que é um parceirão de sempre, né, Lucas? Rádio Clube FM. Tá na nossa história aí, né? Minha, do pessoal aqui, acho do Dudu, do Gislene, acho que de todos, né? E é um patrimônio que a a gente também... 75 anos ano que vem aí, no ar. Muita história. Ininterruptamente. 5 anos do vô. Tirando algumas, ininterruptamente, tirando alguns vendavais pelo caminho, mas... Como qualquer família, né? Exatamente, mas foi... É um prazer estar recebendo vocês aqui, né? E a Clube está sempre à disposição, né? Eu sempre falo que a rádio, principalmente aqui, eu tento levar ela como realmente uma rádio deve ser.
que é uma concessão pública. Na verdade, eu estou simplesmente prestando um serviço aqui para a comunidade, né? E a rádio é sempre portas abertas para todo mundo que quiser procurar, dar sua opinião, criticar, dar sugestão. Fica sempre aqui portas e janelas abertas. Agora fechando um pouco mais as janelas depois de alguns eventos, mas seguimos firmes. Maravilha. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Obrigado Valeu, a todos aí. Até a próxima. Obrigado pelo convite aí. Valeu.